A maior injustiça da minha vida foi quando eu vi a palavra de Deus que me transformou em cinzas, queimada pelo meu marido. E solteira, eu frequentava discotecas, fumava, drogava-me aos fins de semana. E um dia conheci o meu marido e namoramos e casamos. Entretanto, casei, fiz um casamento muito bonito, éramos felizes. Felizes até ao dia que eu recebi uma decepção muito grande da doença da minha mãe. Eu descobri que a minha mãe teve cancro de mama e eu, naquele momento em que soube da doença da minha mãe, eu fiquei doida com aquilo, porque eu não aceitava perder a minha mãe com 52 anos, uma mãe muito nova, e eu não me estava a ver sem mãe naquela altura. Eu já não tive mais paz. Esta tristeza também abalou o meu casamento, não é? Porque o ânimo já não era o mesmo, a disposição também já não era a mesma, eu sentia-me triste. Entretanto, tínhamos uma vizinha que nos fez um convite, já frequentava a igreja e fez-nos um convite. Cheguei à igreja e fiquei assim lá no fundinho, a ouvir a palavra, e a palavra que eu ouvi tocou-me profundamente, transformou-me por dentro, foi uma transformação radical que houve em mim. Eu muito rapidamente cedi à palavra de Deus, ela interiorizou-se dentro de mim, eu deixei de fumar, eu deixei de me drogar e deixei de acompanhar esses sítios que eu frequentava outrora. A minha prioridade foi o Espírito Santo, foi receber essa força, foi receber essa alegria, essa paz, e esse Espírito trouxe para mim uma mudança radical, transformou-me plenamente em tudo e eu transformei-me numa nova pessoa. Mas neste percurso todo, com esta transformação toda, houve uma parte que degradou, foi o meu casamento, porque o meu marido já não aceitava esta minha transformação. Já estava a ser demasiado, não é? O facto de eu já não querer acompanhá-lo para lado nenhum, porque eu já estava firme com Deus, e o meu marido disse, isto vai ter que acabar, ou eu ou Deus, ou vai-se escolher entre mim e Deus. E eu já firme com Deus, já cheia do Espírito de Deus, olhei para o meu marido, lembro-me como se fosse hoje, e disse, pode dizer que a porta é serventia da casa. E eu sabia perfeitamente, eu tinha tanta confiança em Deus, eu sabia que Deus era tão grande comigo e que Deus era comigo e eu com Ele, que jamais Deus queria que eu o servisse e o amasse e me destruísse o casamento. Nunca. Eu sempre queria que Deus nunca queria isso para mim. E assim aconteceu. Outro dia, meu marido já estava em casa. Olá, o meu nome é José António, sou marido da Isabel. Eu era uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito complicada. Isto porquê? Porque a minha esposa já frequentava a igreja e eu nunca aceitei que ela frequentasse a igreja. E eu impedia sempre, eu fazia de tudo para ela não vir à igreja, eu impedia que ela viesse à igreja. Então o que é que acontecia? Eu rasgava a Bíblia, eu queimava a Bíblia, cheguei a queimar uma Bíblia, eu trancava a minha esposa em casa, eu não a deixava sair por causa dessa revolta. E ela é uma mulher de Deus, sempre calma,
E ela, pronto, lá vinha para as reuniões dela, chegava à casa, tratava-me tão bem, ou amor isto, ou amor aquilo, queres almoçar isto, queres almoçar aquilo. É verdade. E eu sempre com aquele ódio, sempre com aquela arrogância, com aquele orgulho, não quero nada, vai embora, não fales para mim, desaparece da minha vida. Pus o meu casamento em causa, uma vez virei para ela, estava tão revoltado, que me virei para ela e disse, ou eu, ou a igreja. O meu orgulho, a minha arrogância, saí de casa. Na altura a minha filha era bebé, tinha alguns mesinhos, e então eu abandonei. É verdade, é mesmo verdade. Então agora está-me a lembrar do lá atrás. É verdade. Mas nunca desisti. Fui sempre perseverante. E esta injustiça era grande, mas eu tinha a certeza que o altar era o lugar onde eu ia resolver essa injustiça. Esta palavra que me ensinava o que eu tinha que ser para o meu marido, uma esposa submissa, e ter que engolir o sapo, e eu engolia. E eu tratava sempre bem o meu marido, sempre tratei bem o meu marido. Numa fogueira santa, eu subi pelo meu marido e subi com toda a minha força, com todo o meu sacrifício, todo o meu empenho, com o meu tudo, e subi em lágrimas e falei para Deus, oh Deus, eu creio, um dia o meu marido vai estar sentado nesta cadeira do meu lado. E eu subi a saltar com esse propósito e desci com a certeza da vitória. E efetivamente isso aconteceu. Foi a certeza das certezas. E eu creio que o justo juiz ali fez a justiça verdadeira. Aquela fogueira foi a justiça verdadeira de Deus para mim. Num domingo houve um propósito na igreja da família em que era para levar um familiar. E eu estava-me a arranjar na casa de banho e o meu marido acordou. E eu disse, não queres vir comigo à igreja hoje? E ele ficou a olhar para mim e disse, está bem, eu vou. Olha, quando ele disse, eu vou, não queiram saber, uma alegria enorme, enorme. A partir daí, olha, começou a frequentar comigo, comecei a ver muitas mudanças no meu marido. Meu marido, o orgulho foi quebrado, mais meigo, mais carinhoso, né? Diferente, tudo foi diferente. Hoje agradeço à minha esposa por nunca ter deixado, por nunca ter abandonado a igreja. Eu hoje sou um homem feliz, eu hoje amo a minha esposa, eu amo a minha filha. Hoje temos um casamento super abençoado e já lá vão 34 anos. Amo-te muito, Isabel, e espero que o nosso casamento tenha mais 30, 40, 50 anos e quando formos velhinhos estejamos sempre na presença de Deus. Muito bom. Também amo muito o meu marido, sem dúvida. Foi muito bom essa transformação do meu marido. De jeito e maneira nenhuma a mão humana resolvia isto. Isto foi uma resolução do altar, foi uma justiça que só Deus pôde fazer na minha vida. Sem dúvida, se não fosse a mão de Deus, o justo juiz naquele altar, a justiça dele naquele altar, eu jamais conseguia realizar aquilo que fiz com o meu marido, né? O ter hoje um marido assim do meu lado, o ter um casamento abençoado, né? É sem dúvida graças ao altar, à justiça do justo juiz que fez de nós essa família feliz que somos hoje. Eu trabalhava por conta de outrem, comecei a trabalhar por conta própria, comecei a ter uma vida financeira diferente, uma sustentabilidade diferente, alcancei casa própria, carros, faço férias mais do que uma vez por ano. Tudo isto tem muito valor, mas a maior de todas foi sem dúvida o Espírito Santo. E o ter esse Espírito dentro de mim foi para mim a maior riqueza. Saber que hoje eu caminho lado a lado com Deus, que Deus mora dentro de mim, que eu hoje dou um passo e Deus dá dois comigo.
é maravilhoso. É para mim a maior bênção. Se as injustiças me baterem à porta, eu estou revestida com essa armadura de Deus, que é o Espírito, que me sustenta e que me sabe e que me prova naquela hora e me mostra que eu sou forte para resistir, que sou forte, que tenho esse espírito inabalável que me ajuda na resolução de tudo. E eu sei que eu sou capaz, eu vou resolver, porque eu tenho alguém comigo que me diz: eu sou contigo, vai em frente. E eu vou em frente e eu resolvo. O tribunal de Deus é e será sempre o caminho para mim, para tudo na vida.